Saúde os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Em nosso Guia Tempo com Deus, queremos trazer como tema as promessas de Jesus. Com base no livro de João, capítulo 14, versículo 1 e 2, eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos, onde diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. A Bíblia, irmãos, tem mais de 3.000 promessas para nós. Essas promessas Jesus deixou para que possamos confiar, recordar e cada dia viver de conformidade a essas promessas. Quando Jesus disse essas palavras, ele estava próximo da sua morte. Ele estava preparando os seus discípulos para as coisas que haviam de acontecer. E Jesus aqui, nesse texto, ele deixa 3 promessas muito claras aos seus discípulos. A primeira delas está dos versículos 1 a 3, onde ele diz que ele prometeu um lar celestial. Ele foi preparar um lugar. Jesus mesmo diz nesse texto. Ele foi preparar um lugar para nós. Mas ele prometeu que ele voltará para nos buscar. Ele disse que estaremos com ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. A nossa vida, irmãos, não é nesse mundo. A nossa casa não é nesse lugar. Conta-se a história de um missionário que por muitos anos serviu a Deus como missionário em outro país e já tinha mais de 50 anos que estava trabalhando no campo missionário. Depois de 50 anos, eles retornaram para o seu país. Entraram num navio e quando estava próximo do seu país, ao chegar, ele viu bandas, ele viu música, ele viu as pessoas preparadas ali e ele, de maneira muito alegre, desceu rapidamente, mas quando ele saiu com a sua esposa, não havia ninguém para recebê-los. Ele foi todo o caminho pensando, muito pensativo, e quando chegou em casa, entrou chateado, olhou sua esposa que estava limpando e lavando as coisas e disse para ela: ninguém veio nos receber? Tantos anos servindo ao Senhor, tantos anos longe de casa. Pergunta aí para o seu Deus. Porque ninguém veio nos receber, porque não teve ninguém aqui para nos recepcionar. E ele foi embora, bateu a porta e foi. Depois de alguns minutos, que se tornaram horas, ele retornou. E ela seguia limpando, fazendo as coisas. E ele disse para ela: você perguntou para o seu Deus por que ninguém veio nos receber, nos recepcionar na nossa chegada? E ela disse: eu falei com Deus e ele me respondeu. E ele disse que ainda não chegamos em nossa casa. Muitas vezes, irmãos, temos uma perspectiva somente humana, terrenal. Devemos ter uma perspectiva celestial e saber que Deus nos prometeu um lugar, um lar, e que um dia Ele vai nos buscar. Amém? Essa é a promessa de Deus para todos nós. E devemos almejar, estar preparados para quando o Senhor nos chamar para esse lar celestial. A segunda coisa que nós aprendemos aqui acerca das promessas de Jesus é que Ele nos prometeu um caminho seguro. Há muitos caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é morte.
Talvez muitos de nós podemos ter dúvidas no nosso caminho, quando andamos em nossos próprios caminhos. Mas quando andamos no único caminho que é Jesus, podemos ter a certeza e a segurança de que nós vamos chegar, de que nós vamos caminhar de uma maneira segura, porque Jesus, ele se apresenta aqui como o caminho. Tomé tinha dúvidas. Tomé não sabia como podemos saber o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E esse caminho que é Jesus, meus irmãos e amigos que nos escutam, se você não tem Jesus, esse caminho, ele conduz a duas coisas que a Bíblia também nos mostra. Jesus não somente se apresenta como caminho, mas aqueles que seguem a ele, seguem nesse caminho, encontrarão a verdade e a vida. Em um mundo em que vivemos, onde a mentira prevalece, onde o mal prevalece, onde os homens têm prevalecido e têm lutado contra a verdade, Jesus diz: aqueles que me buscam, aqueles que andam comigo, encontrarão a verdade e a vida. Somente em Jesus podemos ter vida. Somente nele podemos ter a vida eterna. E se você não tem Jesus, você não conhece o caminho, você não conhece a verdade e nem encontrará a vida. Porque somente Jesus pode nos dar um caminho seguro, em quem podemos confiar que ao caminhar com ele, podemos descobrir as verdades eternas e espirituais e vamos encontrar a vida. Não essa vida passageira, humana, mas uma vida eterna, uma vida de gozo, uma vida de alegria. Por isso, você que me escuta, somente Jesus é o caminho que pode te conduzir a essa vida. Terceira coisa que Jesus promete está nos versículos 16 e 17. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A terceira promessa que Jesus dá aos seus discípulos é a promessa do Espírito Santo. É o Paracletos, é o advogado, é o intercessor, é o consolador, é aquele que é chamado para estar ao lado, aquele que tem a mesma essência, porque também ele é Deus, porque ele é Deus. Ele Paracletos, ele é Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Ele veio com um propósito de nos guiar, de nos conduzir. A promessa do Espírito Santo veio nos capacitar. Quando temos Jesus em nosso coração, o Espírito Santo vem habitar em nossas vidas. Ele habita em nós. E ele habita em nós para nos ensinar, para nos guiar em toda a verdade. Você, meu irmão, minha irmã, que tem Jesus na sua vida, essa é a promessa que ele nos deixou e que ele cumpriu. Eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, o Paracletos. Enviarei ele. Ele tem a mesma essência, o mesmo poder, a mesma graça para as nossas vidas.
e podemos desfrutar porque Ele habita em nós. Ele pode nos ensinar, Ele vai nos guiar quando vivermos uma vida de intimidade e relacionamento com Ele. Muitos cristãos têm vivido de uma forma e muitas vezes não têm dado ouvidos à voz do Espírito. Por quê? Porque estão afanados, preocupados, ansiosos, com suas mentes e corações voltados para esse mundo. Jesus nos deixou mais de 3.000 promessas e eu compartilhei 3 nesse devocional. A promessa de um lar celestial, a promessa de um caminho seguro, porque Ele é o caminho, e a promessa do Espírito Santo, que veio para nos guiar, nos ensinar, que veio habitar em nós. Que Deus abençoe sua vida, que essas promessas que Jesus deixou aos seus discípulos e a cada um de nós, possamos nos apropriar, buscar e viver em conformidade ao que Ele deseja e tem para as nossas vidas. Um grande abraço a todos. Deus vos abençoe.